Oi, gente. Meu nome é... Não posso falar. E eu tô pedindo pra vocês deixarem um like de vocês, se inscreverem no canal, tá? E ativar o sininho. Ai! Oi. Aparece na câmera, essa burra. Essa feia. Essa feia. Sai. Oi, meu nome é Alice. Não pode falar seu nome, essa burra. Por quê? Porque não. Oi, seu coelho. Eu não sou um coelho, eu tenho meu nome. Tem qual é? Não posso falar. Então eles vão te falar de quê? Tá, bora logo começar esse vídeo. Isso aqui. Quer saber ler? Não tá fácil. Não tá fácil. Desenhos animados. Bora Eu ver. não me canso deles. Eu realmente não me canso deles. E com vários desenhos incríveis criados e lançados através dos anos, muitas histórias sobre essas obras foram criadas, como Analogy Horrors, A Us e as Tá queridas parecendo histórias muito, de Infection, Você tá parecendo? que não deixam de ser um universo alternativo. E com tantos desenhos para se escolher, vocês lá no server votaram e decidiram que o vídeo de hoje seria sobre nada mais, nada menos Sai que daqui. Peppa Pig Infection. E eu, como uma grande apreciadora de Peppa Pig, resolvi Mas olha, trazer Peppa Pig, para vocês você gosta? essa história maravilhosa e cheia de enredo de Peppa Pig Infection. Eita. Por isso que eu não gosto dela, tá? Eu gosto um pouquinho Só um dela. pouquinho, ó, Mas só um pouquinho, antes ó, do só um vídeo pouquinho, começar, só um eu pouquinho. quero a ajuda de vocês pra gente bater os 100k antes do final do ano. Então se inscreve se tu gosta dos meus vídeos não quero me e inscrever, deixa um não. comentário pro YouTube divulgar pra outras pessoas e a nossa Tá bom, comunidade vai. crescer Tá, para ainda de falar, mais. mulher. Eu, hein? Nossa, minha Peppa Pig tá bizarra, viu? Ela tá Peppa assustada. Pig Infection é uma série que tá bem popular no TikTok, com episódios chegando a 7 milhões de views. E até esse momento nossa. nós temos 8 Quem dera que episódios, tivesse mas o criador esse já de- avisou que a parte 9 vai ser seguidores. lançada em breve. Sim, a O gente primeiro tem que ter vídeo muito é uma introdução aos estágios da infecção, que são divididos em 5 Seguidores. categorias. É verdade, O primeiro eu queria falar estágio é o dos assim. primeiros Seguidores. sinais, onde sintomas leves Que ajuda a aparecem, como gente, né? insônia, É perda de verdade. apetite, Tem e é que muito fazer, importante olha que se esse- esses sinais olha esse forem rostinho, ó. identificados em Demora pra ir alguém, da essa cá, viu? pessoa seja isolada. O segundo estágio é descrito gente, como não o vai dar início pra da infecção, ela aparecer onde a no vítima meu, mostra porque sinais de a fato princesa, não estou preocupantes, aqui como na casa sangramento da minha excessivo, amiga. além de insônia e enxaqueca. E também é dito que, Ah, a partir vai. daqui, a vítima não poderá mais ser vacinada. Ou seja, meio que existe uma cura. Já no terceiro Sai daqui, estágio, o menino. corpo da vítima começa a ficar deformado e ela vai perder o controle das ações, podendo ficar violenta. No quarto estágio, a vítima vai ficar mais alta, porque o pescoço dela vai se alongar e ela vai no modo 100% dane-se, agredindo qualquer um que ela Ai, vê. gente, a luz tá muito E o forte aqui quinto no e céu. Ai, que último sol lindo. estágio é chamado Ai, de que corra, lindo. corra, corra, literalmente. Ainda não tem muitas informações sobre essa Só que ele etapa, tá porque poucos estágio? infectados que chegaram ele até tá, esse é, estágio. ele quer Então ficar os melhor cientistas assim, não sabem vai. muito sobre. Fica aqui do meu lado. Tá aparecendo. Eu não é pra mostrar o rosto, mas Bom, eu postei o depois vídeo dessa pra mostrar super o explicação é que a história de fato começa. E a Ai, gente gente. vê a mãe da Peppa Pig, vulgo Senhora Pig, sim, esse é o nome dela, aparentemente, Ai, na a cozinha caneta, preparando algum Ai, bolo ou sai pão. daqui, Quando a Peppa chata. chega já fazendo um Chata, eu vou monte de falar com a perguntas. titia. Tipo, se a mãe dela tá bem quando ela claramente não tá, já que são 8 horas da noite e a coitada tá fazendo um bolo. Quem estaria bem numa situação dessas? Olha, parece você. ó, E cara, aparece pra gente uma ficha da Parece Peppa, você aqui, mostrando ó, que ela não tá parece. infectada. Porém, que quando a lindo. ficha da Eu posso senhora ver a Pig Peppa, aparece, eu sou a gente rosa, vê eu que posso ela ver. tá infectada já no estágio Uhum. 2.
Ela diz pra Peppa que tá bem e manda a Peppa ir pra cama. Só que ela reclama que ainda é cedo pra dormir. A mãe dela, acho que não gostou muito da resposta e simplesmente mandou ela correr. E a imagem ganha um filtro de baixa exposição, que vai seguir a gente por todo o resto da história. A Peppa deixa o ursinho dela cair e sai correndo atrás do irmão dela, o George, que não é bobo nem nada e tá escondido embaixo da cama. Aparece pra gente a ficha do George, mostrando que ele também não tá infectado. E depois disso, a Peppa explica pra ele que a mãe deles acabou ficando um pouco assustadora. Mas antes mesmo dela terminar a explicação, eles escutam batidas na porta. De ninguém mais, ninguém menos que a mamãe Pig, que já tava com a aparência deformada. Como será que ela tá? Eu não quero nem ver. A parte 2 começa com a Peppa procurando o ursinho dela, que a mamãe Pig estava segurando. Só que ela acaba tomando susto, fazendo com que ela caísse da escada e desmaiasse. Quando ela acorda, ela já tá dentro do carro da Suzy e da mãe dela. E a Peppa pergunta pra onde elas estavam indo. E, obviamente, aonde estava o George. Só que a mãe da Suzy só diz que ele tá em algum lugar longe delas. Algumas horas depois, a Suzy pergunta se elas já estão chegando. E a mãe dela diz que logo elas vão chegar. Porém, acaba a gasolina do carro. E como se não pudesse ficar pior, elas avistam 3 pessoas infectadas se aproximando do carro. Então, elas decidem sair pra tentar fugir. Só que aqui começa uma sequência de decisões péssimas. A mãe da Suzy mete o pé, enquanto ela e a Peppa resolvem conversar sobre estarem com medo. Um dos infectados chega super perto delas, e daí sim elas começam a correr. Elas despistam os infectados e começam a conversar sobre como a noite tá linda e como seria uma boa noite se elas não estivessem fugindo pra se salvar. Só que depois disso, a Suzy percebe que a mãe dela já largou na perna faz tempo. Como será que ela deve estar, mano, da minha gazela? Deve estar muito. Ana Peppa. A Suzy percebe que a mãe dela sumiu, depois de literal ela esquecer da véia. E então ela decide sair pra procurar, gritando por ela e chorando. No caso, chamando a atenção de todos os infectados que estavam por perto. E como aparentemente a mãe dela foi de arrasta, a Peppa pede pra ela dizer o que a mãe dela sabia sobre os infectados. E a Suzy mostra um livro que a mãe dela deu pra ela. Esse livro explica o que a gente já viu na introdução. Porém, a parte de como parar a infecção estava faltando no livro. Em vez disso, o que estava escrito era: está no bolo. E antes delas conseguirem ver todo o livro, os infectados chegam perto delas, fazendo com que elas tenham que correr e deixar o livro para trás. O que eu achei, no mínimo, burro. Só que as pessoas infectadas acabaram pegando o livro do chão e rasgando. O que é meio estranho, já que os infectados meio que perdem os sentidos e etc. E tem aqui. Nossa, esse é o primeiro vídeo que vai dar certo aqui no canal. Enquanto tudo isso acontecia, o George estava preso, entre aspas, na escola, junto com a Madame Gazelle. Porque ele teve contato com uma pessoa infectada e por isso ele poderia ter sido infectado também. E, bom, ele de fato tava. E ele acaba jantando a Madame Gazela, ou sei lá o que os infectados fazem com as vítimas. Depois disso, a gente vê a Peppa e a Suzy encontrando a mãe da Suzy novamente, que tá aparentemente bem. Só que antes delas fugirem, a Peppa acaba vendo o George, que tá visivelmente infectado. Ai, minha orelhinha fica mexendo, ó. Eu também eu tenho. A Peppa e a Suzy começam a fugir do George. Só que a mãe da Suzy disse que não iria porque ela tava muito cansada. Elas caminham um pouco e a mãe da Suzy aparece de novo. Só que a Peppa percebe que ela estava mais alta que o normal. E a Suzy não achou que aquilo fosse algo para se preocupar e disse para elas continuarem caminhando. Elas decidem ir até um hotel para ver se tinha mais pessoas saudáveis lá. Assim, um pouco magra, um pouco esmagada.
Ela também se matou. Mano, por que a tela tá escura? Elas finalmente chegam no hotel. E assim que elas entram, a gente já vê no cantinho a mamãe Pig também se aproximando. Elas entram e começam a chamar por possíveis sobreviventes. Porém, a mãe da Suzy é pega por alguém. E a Suzy começa a chorar. Só que a Peppa literalmente não vê nada disso. E depois que a Suzy explica o que aconteceu, a Peppa acha uma boa ideia elas irem atrás da mãe dela. Quê? Elas começam a procurar e por algum Mãe, motivo fala a assim, Peppa pela tem um alguma coisa, elas vão flashback de atrás. quando ela caiu da escada. Tá certo. Sei lá. É. Ô, Cambo. Tá certo, mas elas estão infectadas. Elas não podem. Ah, mano, para de aparecer essa tela aqui, ó. Essa tela tá A escura. gente começa a ver algumas fotos da Peppa com outras pessoas. Só que as que já estão infectadas têm rabiscos no rosto, como o George e etc. Só que o que mais chama atenção é o pai dela, já que até agora a gente não viu nenhum sinal dele. A Peppa acorda e elas decidem subir as escadas para ver se tem alguém no segundo andar. Chegando lá, elas escutam alguém pedindo por socorro. E nesse momento, finalmente, a Peppa usa o cérebro e disse que talvez aquilo fosse uma armadilha para elas abrirem a porta. Mas, mesmo assim, elas abrem. E quem tava lá dentro era outra amiga delas chamada Rebecca, que teria se trancado lá para tentar fugir das pessoas infectadas. Mas, por algum motivo, ela não conseguia abrir a porta que ela mesma trancou. Elas percebem que o sol tá nascendo e resolvem ver o que o novo dia traria. Eu tô parecendo, mas sou muito tonta. Oh, tonta, eu já falo pomba. As três começam a ouvir um som e resolvem seguir para ver se existem mais sobreviventes. Elas acabam saindo do hotel em busca do tal som. Mas antes de continuar o caminho, a Peppa enxerga de longe os infectados, incluindo a mãe dela, fazendo uma fogueira e jogando o ursinho dela no fogo. E ela fica muito triste com essa cena, tendo a brilhante ideia de ir lá salvar, entre aspas, o ursinho. Ela pega Nossa, o urso agora do se fosse fogo minha muito girafinha, pé da nossa, ia vida ficar louca. e por algum motivo ficar o muito fogo louca. se espalha, queimando as duas infectadas. Lembrando que uma delas era a mãe da Peppa. Ela volta pra frente do hotel junto com o ursinho e acaba desmaiando. E isso é tudo que a gente tem até agora nessa história da Peppa Pig Infection. Eu gostei dessa história. Ela, além de ser famosa no TikTok, também tem um bom roteiro, na minha opinião. O que faltou pra mim nessa história foi uma imagem mais terror, digamos. Que já, por exemplo, no vídeo da Peppa Pig E.xe, eu acho que tem demais. Eles abusam muito do desconforto que os personagens causam e acabam perdendo um pouco no enredo e em toda a narrativa da história. Essa história? Não entendi essa daí, não. Tira a cara do meio. Essa é muito linda. Ai, que linda, cara. Que são mais. O link dos dois produtores vão estar na descrição pra te poder assistir os vídeos originais. Olha, Eu espero que tu tenha gostado do vídeo. Deixa nos comentários a tua opinião. Você não O gostou nome do dos vídeo? membros vai estar passando Olha, aí na olha, tela. olha, se Muito você obrigada descendo. aos membros. E eu acho que te vejo na próxima. Olha como ela dança, gente. Eita, ela dança que nem uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Só com colorida e com óculos. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Inscreva no canal, deixe o seu ninho e deixe seu like. Tchau! Tchau!